E eu quero começar por agradecer a presença dos representantes da CAP, da Confagri, da CNA, da AJAP, do IPB e da CCDR Norte, que, bem como não podia esquecer o moderador desta sessão, o diretor da revista da Voz do Campo, cujas experiências e conhecimentos certamente enriquecerão muito este debate. Permitam-me a ousadia de, além das boas-vindas, e não querendo de todo substituir-me ao nosso ilustre moderador do debate, expressar, no fundo, as minhas dúvidas e lançar algumas questões decisivas para o futuro da agricultura em Trás-os-Montes. Eu iria elencar aqui 3 questões, se me permitirem, para lançar o mote para este debate. Em primeiro, como garantir que os apoios chegam de forma justa e eficaz aos agricultores de pequena e média dimensão? Depois, de que forma podemos conciliar sustentabilidade ambiental com a viabilidade económica das explorações agrícolas? E, por último, para já, como atrair jovens agricultores para um território que enfrenta o despovoamento, o envelhecimento e as dificuldades de competitividade? São perguntas que exigem uma reflexão séria, proximidade ao terreno e capacidade de construir soluções conjuntas. Trás-os-Montes tem especificidades próprias, desde a agricultura familiar, às produções de montanha, do olival e vinho, às castanhas e pecuária, e importa perceber se os instrumentos atuais da PAC respondem verdadeiramente às necessidades da nossa região. E é precisamente para promover esta partilha de perspectivas que estamos aqui hoje. Passo agora a palavra ao nosso ilustre moderador, desejando a todos uma excelente sessão, rica em ideias, contributos e propostas concretas para o futuro da agricultura transmontana e agradecendo, obviamente, a oportunidade de, em comunhão de esforços, podermos refletir, entre outras, sobre estas questões que eu coloquei, cujas respostas certamente me elucidarão a mim também. Obrigado a todos. Ora, pois, muito bem, e depois destas palavras sábias e naturalmente oportunas do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moncedo de Cavaleiros, portanto, estamos em condições de começarmos este debate em redor de um tema que nos é muito importante para todos nós e, em particular, aqui para a região Nordeste. Portanto, dizia que o Sr. Presidente elencou aqui 2, 3 questões que nós naturalmente iremos em primeira mão debater e saber qual a opinião efetivamente dos nossos ilustres convidados. Então eu começo por chamar, por favor, para a mesa, para depois prosseguirmos então ao debate. Eu vou chamar Paulo Ramalho, que é o vice-presidente da CCDR Norte, ou seja, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. De seguida, Orlando Rodrigues, que é o presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Logo a seguir, por favor. De seguida, Álvaro Mendonça e Moura, que é o presidente da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal. Logo de seguida, por favor. Ainda Albano Álvares, dirigente da Confagri, da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Ainda Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, Associação dos Jovens Agricultores de Portugal.
E por fim, e não menos importante, Vítor Rodrigues, dirigente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Pois bem, agora sim, penso que estão reunidas as condições para conseguirmos aqui um bom debate. Entretanto, e como não poderia deixar de ser, quero, em primeiro lugar, em nome da revista Voz do Campo, agradecer a todo o público que assiste a este debate, a este painel. Naturalmente, agradecer aos ilustres convidados que muito sabem destas coisas e agora certamente iremos todos ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor o desenvolvimento desta matéria, da política agrícola comum, em particular com incidência aqui para a região transmontana. Naturalmente agradecer ao município de Macedo de Cavaleiros por esta magnífica feira, que certamente irá aqui por muitos anos prevalecer, e todos nós teremos gosto em que ela persista e que este seja para já o primeiro de muitos anos, de muitas feiras, de muito desenvolvimento aqui não só para Macedo de Cavaleiros, mas por toda a região. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que a política agrícola comum, ou seja, designadamente PAC, mesmo com a reforma recente e o enquadramento nacional através do PEPAC, enfrenta em Portugal, na verdade, um problema estrutural. Todos nós sabemos. Foi desenhada, sobretudo, para equilibrar competitividade, sustentabilidade ambiental e rendimento agrícola. Não há sombra de dúvidas. Mas nem sempre encaixa bem em territórios de baixa densidade. Territórios envelhecidos e com agricultura fragmentada, como é o caso de Trás-os-Montes. O próprio plano português reconhece a enorme diversidade territorial e a predominância de explorações familiares e pequenas, médias explorações. No caso das regiões do interior, os desafios não são apenas agrícolas, todos nós sabemos. São talvez mais territoriais. Ou seja, parece-me que não bastará apoiar simplesmente hectares ou produção, é também necessário manter pessoas, serviços e atividade económica. Assim, eu diria, muito simplesmente, que os principais desafios da PAC, esses desafios que vamos aqui debater, com este ilustre painel, para o nosso Portugal interior e Trás-os-Montes, estarão, na verdade, muito relacionados com, em primeiro lugar, com a estrutura fundiária fragmentada e baixa escala económica, envelhecimento e falta de renovação geracional, despovoamento e abandono agrícola, onde efetivamente se impõe o desafio real, que é remunerar não só a produção, mas também gestão territorial e serviços designados ecossistémicos. Também outras situações estarão relacionadas, como é o caso do excesso de burocracia e complexidade do PEPAC. Condicionalidade ambiental versus realidade produtiva local. Vulnerabilidade climática. Enfim, e também a fraca integração em cadeias de valor. Refiro-me ao seguinte, é que o interior, como sabemos, não sofre apenas de produção, mas provavelmente também da captura de valor aos bons produtos que todos nós conhecemos, que são característicos da região transmontana. Portanto, posto isto, não vou perder mais tempo e vamos começar aqui com o nosso debate, naturalmente aproveitando as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que nos deixou aqui, portanto, como muito bem elencou, e eu dirigi-me aqui justamente aqui ao representante da CCDR Norte, CCDRC Norte. O Presidente da Câmara deixou aqui três questões. Por um lado,
como garantir os apoios aos pequenos agricultores, se a sustentabilidade encaixa bem com a viabilidade agrícola e também como atrair jovens agricultores. Faça favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Quero naturalmente dar os parabéns ao Sérgio Borges, ao Sr. Presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, por esta iniciativa, a toda a organização. Também gostava naturalmente de cumprimentar todos os meus colegas de painel e dar aqui também um testemunho daquilo que a Voz do Campo tem feito pelo setor. É verdadeiramente a Voz do Campo, portanto, parabéns também por todo o trabalho e por toda a capacidade de divulgação que tem feito daquilo que é o mundo rural e, em particular, a agricultura, numa altura em que nós temos consciência que a agricultura saiu da agenda mediática e, portanto, nem sempre as redes sociais têm a capacidade de dar informação esclarecida e precisamos de órgãos de comunicação que se preocupem efetivamente em falar a verdade e, acima de tudo, em esclarecer a nossa sociedade civil. Bom, as perguntas do Sérgio são pertinentes. E são pertinentes até pelo facto de hoje estamos a comemorar o Dia da Europa. Hoje faz, já não sei quantos anos fazem, mas faz anos da célebre Declaração Schuman, que de alguma maneira traçou ali os alicerces daquilo que viria a ser primeiro a Comunidade Económica Europeia e hoje a União Europeia. E recorda-me que, a páginas tantas, há ali uma frase que o Sr. Embaixador saberá melhor do que eu, mas eu penso que ela diria mais ou menos isto, de que a Europa não se faria apenas de um plano só, mas de um conjunto de contributos e assente numa solidariedade de facto. Ou seja, a União Europeia, o projeto da União Europeia, que foi um projeto de paz a seguir à Segunda Guerra Mundial, é também um projeto de coesão territorial. E a verdade é que quando nós olhamos para a agricultura e para o setor agrário, nós não podemos ver apenas e tão só um setor ou não olhar só para o agricultor como um elemento económico, um ator económico, apenas um produtor de alimentos de qualidade, mas ele, como dizia há bocado da sua introdução, produz um outro conjunto de serviços a favor da comunidade. Desde logo é alguém que cuida da biodiversidade, que promove e defende o meio ambiente, é um cuidador, uma espécie de um jardineiro da paisagem rural, previne dos incêndios, mas também tem um conjunto de funções que se prendem muito com a coesão territorial. Em muitos dos nossos territórios, se não houvesse agricultura, se não houvesse agricultores, nós não tínhamos pessoas. Ou seja, você um bocadinho dizia, e é verdade, o agricultor promove e desenvolve um conjunto de funções que podemos chamar de ecossistema, mas que devem ser também reconhecidas quando olhamos para o agricultor. E essa questão é fundamental quando dizemos se a produção agrícola é também compatível com a sustentabilidade ambiental. É evidente que é. Nós temos em curso um Pacto Ecológico Europeu que foi, de alguma maneira, construído de uma forma um bocadinho desajustada da nossa realidade. E aqui e acolá, até com metas que nós não tínhamos capacidade de as atingir e que até nos podem ter tirado alguma competitividade. Mas a verdade é que o agricultor nunca teve contra o Pacto Ecológico Europeu. O que ele queria, obviamente, nem contra a descarbonização, nem contra uma economia mais verde ou mais sustentável, não. O que nós queríamos era que o Pacto Ecológico Europeu fosse construído com a colaboração e o papel ativo do agricultor e não contra o agricultor. E, portanto, a verdade é que uma agricultura mais sustentável do ponto de vista ambiental não colide com a capacidade e vontade produtiva que o agricultor tem. Aliás, o agricultor, como eu dizia, é o principal interessado em termos bons solos, solos saudáveis,
em termos um clima que não seja tão afetado pelas alterações climáticas como temos visto. Aliás, se há alguém que é afetado pelas alterações climáticas é o agricultor. Veja-se os incêndios do ano passado, veja-se o comboio das tempestades recentes e, portanto, o agricultor é aquele que está sempre de bem e quer estar de bem com o meio ambiente. Relativamente à questão dos jovens agricultores, é talvez um dos maiores desafios que nós temos. Nós temos um setor produtivo agrícola muito envelhecido, seguramente um dos mais envelhecidos da União Europeia. Eu penso que não estarei enganado se disser que a média dos nossos agricultores anda na ordem dos 63, 64 anos e, portanto, nós temos que, de facto, ser capazes de atrair e reter mais jovens no mundo rural, mas, acima de tudo, de trazer mais jovens para a agricultura. E, nessa matéria, eu devo dizer que o Governo até tem feito algo de muito positivo. Nos 2 últimos anos, nós vimos, por exemplo, a duplicação dos prémios à instalação do jovem agricultor de 25 mil para 50 mil euros e em territórios vulneráveis 55 mil euros. Vimos também aumentar o limite do apoio ao investimento de 206 mil euros para 400 mil euros. Mas é evidente que temos de fazer muito mais. Hoje o agricultor, o jovem agricultor, não quer ter uma vida de sacrifícios como no passado, quer ter naturalmente direito a ter pelo menos um dia de descanso por semana, quer naturalmente ter direito a 15 dias de férias pelo menos, então quer ter uma vida diferente. E nós temos de ser capazes de oferecer essa vida ao agricultor. E devo-lhe dizer, só para terminar, e devo-lhe dizer que eu acho que numa altura destas, em que as novas tecnologias têm entrado de forma muito rápida no setor agrário, e veja-se o caso da robótica no setor leiteiro. Se não fosse a robótica na ordenha, não tínhamos tido a capacidade de rejuvenescer o tecido produtivo do setor leiteiro como conseguimos, mas não só. Há toda uma outra questões associadas à monitorização, à sensorização, à agricultura de precisão, que seguramente vai trazer muitos jovens para o nosso território. E só para terminar, para deixar aqui uma nota muito clara do que está a passar aqui neste território, dizer o seguinte: nós neste momento, aqui no Norte, temos em apreciação, cerca de 1090 candidaturas de jovens agricultores. Mais de 50% daquelas que tem o país. Ok? Minifúndio, pequenas explorações agrícolas. Mas dizer que dessas 1091, é importante que eu vos diga que 392 são candidaturas, precisamente, aqui dos 9 municípios da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, o que é muito significativo. E de Macedo de Cavaleiros temos 69 candidaturas. Muito bom, um registro muito bom, muito positivo. Muito obrigado. Nós já vamos pegar naturalmente, desenvolver um pouco mais este tema, se assim tivermos tempo, mas vamos já rapidamente, porque o tempo assim não nos permite e temos portanto temos uma participação de oradores que nos obriga a sermos mais sucintos. Se me permite, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues, também saber a sua opinião relativamente a estas 3 questões, enfim, fundamentais, que foram aqui colocadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Portanto, e começaríamos justamente por aí. Como atrair os jovens agricultores? Bom, muito boa tarde a todos, cumprimentos a todos na pessoa do Sr. Presidente e agradeço muito o convite para estar aqui, cumprimento os colegas de painel, o Sr. Moderador, e saúdo a oportunidade deste debate porque de facto é muito oportuno e precisamos, na verdade, discutir o futuro da agricultura na região. Bom, essa questão é fundamental, da renovação geracional e da atração de agricultores. É uma questão fundamental. Isso passa necessariamente por muitas dimensões, passa pela dimensão das percepções e a forma como comunicamos a agricultura. Enfim, temos muito caminho a fazer, mas eu acho que a agricultura se comunica hoje em dia de forma muito mais positiva,
Precisamos de prosseguir esse caminho, precisamos sobretudo de comunicar a agricultura como uma atividade altamente tecnológica, altamente inovadora e também associada enfim, a uma qualidade de vida especial, porque de facto é uma profissão que obriga a esforço, mas que tem associadas também amenidades inerentes à própria profissão que a tornam especial. Isso, portanto, deve ser também comunicado. E deve também ser comunicado que a agricultura é e pode ser uma atividade rentável. E, portanto, se fizermos a agricultura com boa capacidade de gestão, com boa organização, escolhendo os melhores métodos e organizando a produção da melhor forma, pode claramente e é claramente uma atividade rentável. Portanto, se me permite, o Instituto Politécnico tem uma responsabilidade também. Sim, temos uma responsabilidade, obviamente, muito grande nesse âmbito, uma vez que, enfim, temos uma das escolas agrárias que tradicionalmente tem formado técnicos para este setor há muitos anos e que tem uma dimensão de investigação e de qualificação muito importante no panorama nacional e, portanto, claramente essa questão... E tem feito o seu trabalho, naturalmente. Absolutamente, portanto, essa questão claramente interessa-nos, sob o ponto de vista de atração de mais técnicos para esta profissão, porque isso também é absolutamente fundamental. Precisamos de atrair mais técnicos para estas profissões, para a agronomia, para a zootecnia, para a... Se me permite, para abreviar, qual é a sua opinião relativamente à sustentabilidade? A sustentabilidade versus viabilidade agrícola? Bom, a sustentabilidade eu acho que é uma chave muito importante para a nossa região em particular. Bom, ela tem múltiplas dimensões. Nós sabemos que, em virtude dos protestos dos agricultores, em particular dos agricultores franceses e noutros dos espanhóis e por aí fora, se tem vindo a aliviar, talvez muito, a dimensão das ecocondicionalidades e, portanto, se não muito, mas tem vindo a haver uma tendência de alívio nessa dimensão. Mas a dimensão verdadeiramente que importa na sustentabilidade, e no nosso caso em particular, está mais associada àquela reflexão que fazemos no âmbito do segundo pilar da PAC, não é? Ou seja, às agroambientais, ao fornecimento de verdadeiros serviços ambientais. E, portanto, claramente na nossa região, a agricultura ela está muito associada ao fornecimento de serviços ambientais relevantes. E que é preciso preservar. Que estão associados à produção agrícola na nossa região, à paisagem, melhores condições ambientais, biodiversidade, por aí fora. E, portanto, estão muito associados à produção agrícola que fazemos e isso tem que ser muito reafirmado e é uma dimensão que temos em particularmente que valorizar na nossa região. E, para terminar esta só a sua intervenção, porque temos que rodar, e como, em seu entender, como garantir apoios mais direcionados para os pequenos agricultores? Bom, enfim, eu acho que temos que também pôr muito ênfase no aumento dos rendimentos provenientes da atividade. E, portanto, devemos, em particular agora que estamos a tratar da reforma da PAC, essa deve ser uma dimensão preocupante. Como é que nós tornamos a nossa atividade mais rentável, mais competitiva em termos mundiais e, portanto, que ela por si seja mais rentável. E, portanto, eu acho que esse deve ser o foco principal e, em particular, como orientamos as políticas para esse objetivo. Mas, naturalmente, que os apoios aos rendimentos são uma dimensão absolutamente importante e, também nessa matéria, é preciso que a região esteja muito atenta a esses aspectos, em particular, enfim, ao que se passa com os direitos históricos e como eles afetam a nossa região. E, portanto, obviamente que temos muito que estar atentos também aos detalhes relativamente a essa dimensão. Muito bem. Nós já voltamos e permitam-me que eu avance, porque temos outros temas também importantes para debater. Álvaro Mendonça Moura, Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, e pegando nestes três temas que foram elencados aqui pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, e começaríamos justamente
pelos apoios aos pequenos agricultores. Enfim, sabemos que a CAP, naturalmente, a CAP não apoia só pequenos agricultores, apoia, portanto, todo um leque, enfim, no seu geral. Mas, em seu entender, uma vez que esta pergunta foi colocada, em seu entender, como é que se devem dirigir os apoios aos pequenos agricultores? Muito obrigado. Deixa-me primeiro cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e felicitá-lo pela organização desta feira. É um prazer para a CAP estar aqui e felicitar também a Voz do Campo pelo papel que tem vindo a desempenhar. A resposta é dupla ou tripla em relação aos pequenos agricultores, obviamente através de uma majoração dos apoios aos pequenos agricultores. Esta é a primeira resposta e é a resposta direta, e é preciso que isto se mantenha. Agora, é preciso também sermos realistas e olharmos para o futuro, e é preciso haver dimensão. É preciso pensar, e é muito difícil, e é um trabalho de longo prazo, no redimensionamento da propriedade, porque não vale a pena nós dizermos que queremos apoiar o pequeno agricultor se depois não houver dimensão mínima de rentabilidade. Portanto, o Governo tem, aliás, adotado algumas medidas no sentido de apoio ao redimensionamento da propriedade, mas isto é um esforço de anos. Mas temos que ter sempre presente que, e é de alguma forma uma resposta já à segunda questão do Sr. Presidente da Câmara, é que não há sustentabilidade ambiental possível se não houver sustentabilidade económica. As três, a ambiental, a económica e a social, têm que estar ligadas, mas temos que ter consciência de que não é possível ter sustentabilidade ambiental se nós não tivermos a sustentabilidade económica, que é o que retém as pessoas, e nós não conseguiremos atrair jovens para a agricultura se não houver essa sustentabilidade económica. Portanto, a sustentabilidade económica, que não pode ser vista isoladamente, mas é a condição indispensável para haver as outras sustentabilidades. Portanto, nós temos que ter muito claro este foco, que é apoio com majoração para os pequenos, mas sempre com a visão de que eu tenho que ter sustentabilidade económica. Nós temos que apoiar efetivamente a produção. E deixa-me dizer-lhe uma coisa, eu estava muitíssimo preocupado e agora já só estou muito preocupado, portanto é ligeiramente menos, em relação àquilo que a Comissão Europeia está a propor para a partir de 2028, porque a Comissão Europeia veio em julho, há 10 meses, propor uma redução brutal dos apoios para a agricultura, era uma redução de cerca de 20%. Nós temos vindo a negociar em Bruxelas a correção dessa proposta, que para nós seria completamente inaceitável. Neste momento, o Parlamento Europeu já fez uma proposta que corrige de alguma forma a proposta da Comissão, mas nós continuaremos a bater-nos em Bruxelas e faremos tudo o que for necessário, passando pelas manifestações como fizemos no final do ano passado, e às vezes parece que a Comissão só percebe quando nós vimos para a rua em Bruxelas, que é lamentável, mas é assim, porque nós temos que manter justamente um quadro financeiro que permita depois, em cada país, que os apoios cheguem aos agricultores. Eu não me quero prolongar, mas queria dizer uma última... Relativamente aos jovens agricultores. Um último ponto, mas também é preciso que a nível nacional as respostas sejam céleres e que os agricultores e os jovens agricultores percebam que quando precisam de apoio, que os apoios chegam e chegam rapidamente. E nós, com toda a franqueza, tivemos aqui incêndios em que ainda estamos à espera das respostas finais, tivemos as intempéries que foram mais graves noutras zonas e ainda estamos para ver o que é que haverá de apoios do Estado, porque até agora eu não vi nenhum anúncio de apoio a fundo perdido, a não ser para
para os apoios até 10 mil euros, enquanto que a vizinha Espanha tem apoios brutais anunciados e alguns já concedidos. Portanto, há aqui um conjunto de questões, mas depois também é preciso que o nosso governo e a nossa administração respondam rapidamente. Eu não me alongo, depois noutra oportunidade. E isto digo já, pese embora, e olhem que eu sou normalmente muito crítico, mas também quando é preciso reconhecer, eu sou o primeiro a reconhecer que o Dr. Paulo Ramalho é um vice-presidente que está com o ouvido à escuta no terreno, mas às vezes as coisas não dependem dele. E eu sou pouco de fazer elogios em público, ou seja, tenho muitas críticas ao Governo, mas ao Dr. Paulo Ramalho, de facto, ainda não consegui fazê-las. Muito bem, vamos avançar então. Albano Álvares, que é dirigente da Confagre, e também ele, todos nós conhecemos, muito dinâmico em questões de associativismo e não só. Eu pergunto-lhe, Albano Álvares, nestas três questões que foram aqui colocadas em cima da mesa, garantir os apoios ao jovem agricultor, atrair os jovens agricultores, garantir os apoios aos pequenos agricultores e esta matéria de sustentabilidade em relação à viabilidade agrícola, o que é que lhe apraz dizer? Boa tarde a todos, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara. Uma palavra também para o Presidente da Cooperativa, o meu amigo Luís Manuel, que ontem tomou posse, portanto, os parabéns para ele, que é uma associada também da Confagre. Portanto, os parabéns para ele. Eu não sei por onde começar, quer dizer, o que é que eu hei de dizer? O que é que eu hei de dizer dos jovens agricultores? São três questões muito importantes, sem dúvida. São as questões importantes, mas as questões importantes que eu valorizo mais, além dos apoios, que viram todos, que ainda não estão estabelecidos no nosso quadro comunitário de apoio, eu gostaria de ter aos meus jovens agricultores, aos nossos jovens agricultores da região, um apoio associativo direto, porque eu já que ando há uns anos e verificámos ao longo do tempo que quer o Ministério da Agricultura, do qual eu fui um servidor, não digo exemplar, mas que tive um gosto enorme em fazer parte do Ministério da Agricultura, os serviços florestais, aquilo que havia, que estava no território, que acompanhava os nossos agricultores e as nossas associações, foi-se a pouco e pouco foi-se, digamos assim, esvaziando e criámos aqui um vazio de apoio. E esse vazio de apoio, por quem é que tem que ser preenchido? Pelas instituições que cá estão. Não vale a pena. As associações, as cooperativas, têm elas próprias que perceberem que os nossos agricultores, não é só os jovens, os nossos agricultores precisam de apoio técnico. E eu sei do que estou a falar. Quando há apoio técnico junto das populações, junto dos nossos agricultores, eles respondem. Agora, o grande problema disto é como eu costumo dizer que o barulho das luzes e o cheiro do alcatrão tem uma atratividade enorme sobre os nossos jovens, quer dizer, eles vão para a cidade e mantê-los aqui só com coisas claras, incentivos claros. O Ulrich, o banqueiro, dizia outro dia que nós temos que perceber, o Estado tem que perceber, a sociedade tem que perceber que nós temos que dar dinheiro às pessoas. Isto é, nós se não tivermos economia nos territórios, não vale a pena. Não vale a pena darmos aqui a dizer que isto é muito bonito e que é tudo sustentável, mas se não houver sustentabilidade económica, ambiental e social, ela não vale a pena. E só existe como? Criando economia. Nós estamos no processo de aconselhar os nossos associados a fazerem projetos de eficiência coletiva. Os projetos de eficiência coletiva hoje nos territórios têm uma importância enorme. As pessoas que estão aqui à nossa frente e outras que estão que nos ouvem e com quem nós contactamos todos os dias, se não houver organizações que os enquadrem, que juntem os produtos dele e que os comercializem, a questão é chegar aos mercados, porque não basta esta gente que aqui está a produzir borregos, vacas, azeitonas, se não houver, se não chegar aos mercados. E sozinhos, eu queria deixar também esse apelo, sozinhos ninguém vai a lado nenhum.
Não vale a pena. Se me permite, falou aí, e peço desculpa de interromper, em apoio técnico. Apoio técnico está-se a referir a apoio por parte do Ministério da Agricultura. Isto porquê? Porque nós hoje sabemos que, felizmente, há um conjunto, um leque bastante interessante de empresas que prestam apoio técnico aos agricultores. Pronto, mas isso não chega? Houve em tempos o ProAgri que financiou as associações, as instituições para contratarem técnicos. Eu creio que o Sr. Ministro da Agricultura está muito sensibilizado, aliás, é uma reivindicação que a Confagri tem vindo a fazer há muitos anos, que é a reestruturação do setor cooperativo. O setor cooperativo também tem que perceber que também ele próprio tem que se regenerar e tem que se reestruturar, mas sozinho não vai conseguir fazer. Nós temos o exemplo aqui da nossa vizinha Espanha, que fez uma reestruturação das cooperativas, e hoje tem cooperativas pujantes. Agora, isso só se faz com programas, com dinheiro e com empenhamento. Claro. E nós não podemos só também, eu queria deixar essa nota, nós não podemos só também andar a dizer que isto está mal e que as coisas que estão todas a cair e que o Governo não faz nada. Nós temos uma responsabilidade muito grande nos territórios. Quem cá vive tem uma responsabilidade muito grande nos territórios. Muito bem, temos que assumir o nosso papel. Muito bem, já voltamos depois a falar consigo, naturalmente. Passamos agora para Firmino Cordeiro. Como sabemos, diretor-geral da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, esta questão, enfim, é colocada logo em cima da mesa, os jovens agricultores. Como atrair os jovens agricultores, porque a agricultura necessita de jovens como do pão para a boca. Boa tarde a todos, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, da sua equipe. Claro, os meus colegas, o moderador, e é um gosto estar aqui próximo de casa. A maior parte dos seminários são relativamente distantes, mas devíamos fazer mais nestas regiões, porque estas regiões precisam discutir mesmo estes assuntos e trazer cá os responsáveis políticos. Eles fogem destas regiões como o diabo da cruz, portanto temos de os trazer mais vezes para eles perceberem de facto o que é que estas regiões representam até para a produção agrícola nacional, que muitas das vezes parece que é esquecido. E o Sr. Presidente da Câmara, com as questões que colocou, isto dava para 3 seminários, um para cada uma das áreas, porque elas efetivamente são pertinentes. Desde logo, instalar jovens agricultores não é só com um prémio e com apoio ao investimento, não se está a ver. Ou seja, desde que nós entramos na União Europeia, tem continuado quadro comunitário de apoio em quadro comunitário de apoio a existir este tipo de apoios, o prémio e o incentivo, o apoio ao investimento, mas o número é o que é, 3,7% dos agricultores nacionais é que são jovens. A média europeia é 12%, não quer dizer que seja muito maior, e a idade, já disseram, o Dr. Paulo já disse, a idade média dos agricultores em Portugal é de 64 anos, na Europa é de 57. Aliás, a própria Comissão Europeia agora está a perceber que não pode olhar para a questão de jovens agricultores como uma questão quase secundária. Tem em cima da mesa este dossiê a dizer isto efetivamente é prioritário. E porquê? Porque os jovens agricultores também não se instalam em territórios em risco de abandono, com um índice de envelhecimento muito elevado e com o abandonar constante das atividades económicas nestes mesmos territórios. Mas aqui há um bom índice de implementação dos jovens agricultores na região transmontana. É curioso, quando falamos de onde é que se instalam mais jovens agricultores em Portugal, aparece Trás-os-Montes à cabeça. As saídas profissionais não são tantas como isso. Em Trás-os-Montes há um apego à terra muito grande que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós. E por mais que nós tivéssemos a ambição de fazer crescer as nossas explorações, não é propriamente fácil. Os quadros comunitários nunca mais falaram de emparcelamento rural. Perdeu-se o emparcelamento rural. Havia até um crédito financeiro que se chamava crédito par, e eu já estou a falar de há uns bons anos esta parte, e isso permitia um pagamento faseado a 20 anos quando a gente comprava propriedades a vizinhos ou fazia o seu próprio emparcelamento. Hoje é feito, mas é à custa de muito dinheiro. A terra até pode valer pouca, mas se o dono dela souber que há um interessado ao lado, ela naquela noite subiu o preço, praticamente duplicou ou triplicou. Portanto, o que quer dizer que não basta existir os tais apoios, porque os jovens precisam hoje de mais. Os jovens hoje precisam até de rede
de internet, porque há muitos equipamentos, nomeadamente um simples telemóvel, onde é que podem ter algumas aplicações que olham para elas e sabem como é que a cultura está, se precisa de ser regada ou não precisa. Bem, falei na rega, que crime quase. Trás-Montes tem pouca área de regadio, se compararmos com outras regiões produtivas em Portugal. E esta é uma região extremamente produtiva, não podemos camotear nem esquecer o que é que isto representa para a produção nacional. A castanha, quase à cabeça, a área que nós temos de olival e a qualidade do azeite que é produzido aqui em Trás-Montes, parece que nos esquecemos dele e uma boa parte dele ainda vai para fazer misturas com outros azeites. Isto devia ser um azeite premium dos prémios a ser vendido lá fora, preferencialmente a preços que só os italianos sabem vender. Nós não conseguimos fazer isso, ainda não temos essa tecnologia. Portanto, dar mais valor, portanto. E só o azeite, temos outros produtos que temos de valorizar muito mais, acabamos por os vender quase na praça, permitam umas expressões, em pequenas feiras. Nós temos de ir atrás dos clientes que estão disponíveis a pagar um produto pela sua qualidade, pela sua tradição, pela sua história e por aquilo que representam muito mais do que o produto em si. E para terminar, relativamente às outras questões, sustentabilidade versus viabilidade económica na área agrícola, o que lhe parece? Eu acho que esta é das questões mais fáceis até que o Presidente colocou, e é das questões mais fáceis porque a competitividade e o ambiente são bandeiras que têm de andar sempre a par ao longo dos próximos quadros comunitários de apoio, e o próximo já referenciou isto. A sustentabilidade e a viabilidade financeira das explorações hoje têm de caminhar lá lado. O professor do IPB já falou nas medidas agroambientais. Nós hoje temos outras ferramentas que não dependerão só de apoios, como os créditos de carbono, como os créditos de natureza, os créditos de biodiversidade, que têm de ser inventariados, têm de ser classificados por forma a que isso se reverte efetivamente no benefício para o produtor. Toda a gente fica encantada com as nossas paisagens, com a nossa biodiversidade, com a preservação dos recursos humanos, dos recursos naturais, com tudo o que nós fazemos meio ambiente, mas toda a gente fica muito perturbada quando isto está a arder. É daqueles 3 meses do ano que nenhum político queria estar no país. Portanto, quero dizer que, e depois em relação a isto, é ver a nossa população como está. Pessoas idosas, aqui há uns bons anos esta parte, quando eu era criança, havia um incêndio numa aldeia, quando os bombeiros chegavam ele estava terminado, eles iam fazer o rescaldo. Hoje as pessoas não têm forças para ir apagar o incêndio. Já vamos falar nesse aspecto. Por último, Vítor Rodrigues, dirigente da CNA, nós sabemos que a CNA tem tido uma posição mais, e corrija-me se eu estiver enganado, mais direcionada para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, e aí impõe-se a pergunta, como é que a PAC se deve dirigir para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar? Bom, em primeiro lugar, não podia deixar de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e a realização desta feira, agradecer também o convite para estarmos aqui, cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente da CCDR, o Sr. Presidente do IPB e os demais convidados e, obviamente, a Voz do Campo, não só pela moderação, mas pelo papel que tem na divulgação daquilo que se passa na agricultura. Efetivamente assim é. Nós temos uma intervenção que privilegia os pequenos e médios agricultores e no nosso entendimento, e já agora saudar também as agricultoras e os agricultores aqui presentes, em particular aqui desta região, nós aquilo que defendemos do ponto de vista da aplicação da PAC, em primeiro lugar, são mecanismos redistributivos, nomeadamente os que dizem respeito ao plafonamento e à modulação de todas as ajudas, e isto para além de se apostar naquilo que são instrumentos efetivamente virados para os pequenos e médios agricultores, como tem sido um caso de sucesso até em Portugal, o regime da pequena agricultura e também o reforço do pagamento redistributivo. E é importante lembrar, por exemplo, a velha questão de que, creio que os números serão mais ou menos estes, 25% dos produtores em Portugal concentram cerca de 75% das ajudas, e daqui se pode ver, obviamente, o grau de injustiça do ponto de vista territorial e também da dimensão das ajudas. Mas, por exemplo,
nesta região, que tem também uma alta importância do ponto de vista da agricultura de montanha, houve duas coisas que aconteceram com esta PAC. Em primeiro lugar, a diminuição drástica do valor dos direitos por hectare nas zonas de montanha por via da convergência dos direitos, e em segundo lugar, a questão da modulação da área de baldios, de pastoreio em baldios, o que significou para muitos agricultores uma diminuição drástica também dos apoios a que tinham direito. E isto mostra que o problema é mais fundo do que apenas olhar para a perspectiva da pequena e média agricultura, tem também a ver com uma ideia de estratégia territorial, com uma ideia também de que todas as agriculturas, todas as dimensões têm lugar, justamente porque territórios como este precisam de gente cá a viver e a pequena e média agricultura continuam a ter um papel bastante importante. Mas há um aspecto fundamental no meio disto tudo, seja para os jovens, para os grandes, para os pequenos, que é da viabilidade económica das explorações. E nós, relativamente a isso, temos vindo a defender um reforço do papel da PAC na questão da regulação do mercado e, em primeiro lugar, que aliás é uma coisa que a própria Comissão reconhece, a questão, por exemplo, da proibição da compra dos produtos agrícolas aos produtores abaixo dos custos de produção. E esta é uma questão instrumental, seja por esta via ou por outra, de que os agricultores possam efetivamente ter viabilidade nas suas vidas e nas suas explorações. Isso é importante para todos. Nesta questão da viabilidade, a área também é importante, a dimensão, já foi falado aqui, que a dimensão também é importante para haver mais probabilidade de uma viabilidade económica mais sustentável. Diria que sim, mas a verdade também é que, em primeiro lugar, enfim, o pequeno e o médio são conceitos relativos, não é? E nós, creio que todos os agricultores aqui que estão à minha frente conhecerão a história das aldeias, a história dos territórios aqui à volta. A minha mãe é aqui do Concelho Alado, é do Concelho de Vinhais, portanto eu conheço essa realidade relativamente bem. Hoje em dia as pequenas explorações não têm a mesma dimensão que tinham há 50 anos atrás, não é? Elas são pequenas do ponto de vista relativo em relação a outras, mas efetivamente têm outra capacidade, têm outras possibilidades até do ponto de vista, por exemplo, da mecanização, do saber instalado. Agora, a questão é que continua por não se conseguir inverter a saída das pessoas, não só da atividade agrícola, mas dos próprios territórios. E essa é que é a questão importante, que aliás se cruza depois com a questão dos jovens, não apenas com a instalação, mas com a sobrevivência dos projetos de instalação. Eu estava aqui a perguntar ao Firmino qual era a taxa de sobrevivência dos projetos de jovens agricultores. Nós, enfim, não conhecendo esse dado em concreto, sabemos e todos sabem que há muitos problemas em que esses projetos se mantenham para além de um determinado horizonte. E essa é uma questão fulcral também neste debate que estamos aqui a fazer. Muito bem. Estamos a falar do necessário combate ao despovoamento, portanto, coesão territorial. Por isso mesmo eu passo agora aqui para Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR Norte. Algumas questões aqui se colocam, independentemente, enfim, de algumas observações que esteja já a agendar para deixar aqui, mas eu deixava-lhe aqui três questões assim, de caráter mais geral, sabendo que a atual política agrícola comum está verdadeiramente alinhada com os objetivos da coesão territorial. Isso parece que é um facto. Ou em contrapartida será reforçar desigualdades entre territórios. Não sei se percebeu a minha pergunta. Portanto, o que lhe pergunto é se, no fundo, se a PAC está alinhada com os objetivos da coesão territorial, basicamente. Depois, as regiões de baixa densidade e de montanha estão suficientemente contempladas nos instrumentos da PAC? E, por último, que fatores estruturais tornam mais difícil às regiões desfavorecidas beneficiar plenamente da PAC? Portanto, o que é que nos pode acrescentar? Bom, as perguntas são muito pertinentes, mas sabe que eu tenho eu gosto muito de esclarecer. Eu não vivo para ter palmas, não vivo para dizer o que as pessoas querem ouvir. Está ali o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, que ainda teve uma reunião, ele e os colegas da CIM, com a CCDR recentemente, e eu sou muito claro. Eu ando sempre com números, que é para não pensarem que estou aqui a esconder alguma coisa.
Vamos ver uma coisa. Nós não temos uma agricultura em Portugal. Nós temos diversas agriculturas em Portugal. O nosso país não é muito grande, mas é muito diferenciado. E não temos só uma agricultura no norte e outra no sul. Uma no Ribatejo Oeste, outra no Vale, no Ribatejo, outra no Alentejo. Não, nós mesmo no norte, nós temos várias agriculturas. Se nós viermos de Vila do Conde, ali do litoral, até aqui, a Macedo de Cavaleiros, nós vamos passar por várias agriculturas. E o grande problema que nós temos é que nem sempre nós conseguimos tratar de forma diferente aquilo que é igual. E a própria política agrícola comum também tem essa dificuldade. E quando nós chegamos ao nosso território, a Portugal, nós percebemos que o plano estratégico da PAC foi pensada mais numa estratégia nacional do que numa estratégia regional. E, portanto, isto tem coisas boas e coisas más, mas depois tem aquela dificuldade que é promover soluções diferentes, ou melhor, soluções diferentes para coisas que são diferentes. E este é um dos problemas que nós temos. Eu, por exemplo, às vezes, o Sr. Mestre está a olhar para mim, eu às vezes, sinceramente, acho que nós deveríamos, da nossa implementação da nossa política agrícola comum, que é negociada, que é um acordo de parceria com a União Europeia, nós devíamos ter, por exemplo, avisos mais dedicados, mais direcionados. Isto não é fácil, e é mais fácil falar do que fazer. Mas esta é uma preocupação que nós devíamos ter, se calhar, no próximo quadro comunitário. Mas essa é uma função da coesão territorial. É, mas como dizia, e já indiciou aqui, o Sr. Embaixador falou aqui uma coisa muito importante. Nós tínhamos que olhar sempre com alguma capacidade de tentar prever e alinhar as tendências com o futuro. Que o futuro é já amanhã. O próximo quadro comunitário de apoio, ou o próximo quadro comunitário de fundos plurianual que está em cima da mesa, a ser concretizado, pode vir a ser muito mais penalizador para um país como Portugal do que aquilo que tem sido a PAC nos últimos anos. Eu até diria que a PAC, comparado com aquilo que vem aí, tem sido até generosa com o nosso país. Eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês sabem quanto é que os nossos agricultores, nos 9 municípios da Terra de Trás-os-Montes, recebem no seu conjunto de pedido único? Seguramente poucos saberão. 120 milhões de euros receberam em 2025. O Sr. Embaixador está a olhar para mim porque acha que em 2030 isso pode ser bem mais reduzido. Se nós conseguirmos acompanhar e sermos capazes de fazer uma negociação mais ajustada àquilo que são as nossas necessidades. Mas depois, e muito bem, também disse ali o engenheiro Albano, que nós temos que ser também mais capazes de pensarmos de uma forma diferente, que é não estar sempre à espera que os fundos comunitários venham resolver tudo. Não vêm. Eles são complementares. Devem ser vistos como complementaridade. E agora estou a falar mais do que a PAC, como é evidente. Mas, por exemplo, quero dizer que o Firmino falou numa coisa que é muito importante. A conectividade, quer física, quer a digital, são muito importantes para a coesão territorial. Se calhar, se tivéssemos linha férrea, apostado mais na linha férrea, atrás dos montes, não se sentia tão isolada como se sente, até porque está muito próxima do litoral. Em bom rigor, Portugal está todo no litoral. Mas, por exemplo, no caso do mundo digital, de dizer o seguinte, é verdade que nós temos ainda na região norte muitas zonas brancas em que a internet não funciona bem, em que a conectividade não funciona bem. E nós da CCDR temos um projeto que já está em concurso para
suprir essas zonas brancas para que todo o território da região norte possa estar servido de internet 5G de banda larga. Para que, por exemplo, nós possamos ter em qualquer território da zona norte as chamadas cercas virtuais, que eu tenho a certeza que serão uma tecnologia que vão ajudar a reter mais pastores e a trazer mais pastores. Vamos ter, se calhar, mais pastorícia extensiva se tivermos acesso a essa tecnologia. Isso é muito importante, senhor. E, portanto, há aqui questões que nós devemos passar, devemos ser capazes de planear bem, mas devemos também ser capazes de depois de concretizar. Muitas das vezes temos fundos, mas depois não somos capazes de, no terreno, transformarmos esses fundos em benefícios concretos para os setores, geralmente agrícola, e para as nossas populações. Tem que haver sincronização. Tem que haver. E depois também temos aqui o problema do modelo de governação. De facto, eu acho que se nós tivéssemos uma parte do PEPAC, a parte do investimento, regionalizado, era mais fácil nós encontrarmos soluções adequadas às nossas necessidades, às dos nossos agricultores. Muito bem. Temos aqui um problema de minifundo. Nós tivemos um projeto, um programa, que se chamava Ordenar para Emparcelar, que era financiado no PRR, que foi um programa que inicialmente não teve muita adesão, porque só se destinava à floresta, mas quando também alargamos a agricultura, rapidamente o dinheiro que estava nesse aviso se esfumou. É um projeto que eu tenho dito ao Sr. Ministro, e devo dizer que o Sr. Ministro tem sido uma pessoa incansável no sentido de reabilitar novamente a agricultura e o setor primário como uma verdadeira prioridade do país, que o deixou de ser durante muitos anos, sejamos sinceros, porque efetivamente um programa de emparcelamento na região norte será fundamental para criar condições para os nossos agricultores terem mais rentabilidade. Mas não só. Nós precisamos de mais e melhor organização. Precisamos, se calhar, no caso da dimensão económica, de cooperativas mais capacitadas, mais capazes de acrescentar valor ao trabalho do agricultor. Ora bem, fica então aqui esta dica. Muito obrigado. Passemos então agora para o Instituto Politécnico de Bragança, tendo em linha de conta que é uma instituição académica com uma perspectiva particularmente útil, que vê os problemas no terreno, que forma técnicos e os chamados futuros agricultores e produz, naturalmente, também é bom que se diga, produz investigação aplicada. O que eu lhe pergunto, e deixo aqui, pelo menos aqui, estes tópicos que eu gostaria que desenvolvesse. Como é que pode a investigação produzida pelo IP de Bragança e pela Escola Superior Agrária contribuir, na verdade, para melhorar a implementação da PAC na região? Eu pergunto-lhe também, há mecanismos suficientes para transferir conhecimento científico para os agricultores e cooperativas? Portanto, a vossa informação, ela de facto passa para quem de direito? Última questão, que áreas de investigação aplicada são hoje prioritárias para, na verdade, responder aos desafios agrícolas na região? Bom, muitíssimo obrigado pela questão e também pela oportunidade que me permite para esclarecer e falar em alguns aspectos importantes. E a mim parece-me que claramente, e eu também procurei dizer isso há pouco, que a inovação tem que ser, tem que ser uma dimensão fundamental de todo o edifício da política agrícola. Exatamente, se queremos uma agricultura mais produtiva, temos que equacionar a dimensão como absolutamente importante. Agora, perguntava-me o que é que nós fazemos e como é que nos orientamos para servir a região. De facto, uma instituição de ensino superior com capacidade de investigação que está numa região é o único instrumento possível de gerar a inovação necessária para resolver os problemas que vão surgindo. E os problemas surgem cada vez mais, como todos sabemos. Basta olhar para alguns setores aqui importantes na nossa região, a castanha, por exemplo, os problemas que tem tido, e a única forma que houve
de resolver esses problemas foi exatamente porque nós desenvolvemos a ciência e a tecnologia que os permitiu resolver, o caso do cancro, o caso da vespa, o que se está a trabalhar na tinta, por aí fora, todos os problemas que vão surgindo. O mesmo se aplica à oliveira e enfim, o incremento de qualidade absolutamente extraordinário que o azeite e a azeitona tem experimentado na nossa região, mas ele fundamenta-se em muito conhecimento, em investigação e seguramente em novas tecnologias. E nos outros setores, um pouco em todos os outros setores, temos o mesmo fenómeno. Em particular, o desafio da digitalização, que o Dr. Paulo Ramalho falava, o desafio da digitalização, ele tem múltiplas dimensões, é absolutamente fundamental para uma agricultura moderna, tem a vertente da mecanização, da robotização, da automatização, enfim, da orientação remota, por exemplo, no âmbito da pecuária, mas tantas outras dimensões, e, portanto, são dimensões absolutamente importantes. Portanto, a inovação deve claramente estar associada e tem que se criar os instrumentos para que isso aconteça. Naturalmente que passar o conhecimento faz-se com parcerias muito próximas com os agricultores, é assim que nós gostamos de trabalhar, mas é importante também as instituições de interface e é necessário também este diálogo permanente com as organizações dos agricultores e é preciso, enfim, como já aqui foi dito também, organizações de agricultores cada vez mais fortes para que esse diálogo e essa cadeia possa funcionar. Mas deixe-me também dizer isto que me parece importante, nós temos no futuro, na discussão do futuro da PAC, uma dimensão muito importante que está em discussão. Não sabemos que dimensão é que ela terá, mas que será seguramente uma PAC mais regionalizada. Associa-se isso muito também à questão do monofundo, ou da estruturação dos fundos, mas independentemente dessa discussão, teremos seguramente uma PAC mais regionalizada depois de 2027. 2027 é já aqui. Portanto, a quantidade de dinheiro que nós pomos na política agrícola comum é importante, mas mais importante do que a quantidade é a forma como aplicamos e a racionalidade com que aplicamos esses recursos. Portanto, nós neste momento devíamos estar aqui, permita-me a sugestão do Dr. Paulo Ramalho, nós devíamos estar aqui a reunir, enfim, as pessoas que mais capacidade têm na nossa região, exatamente para refletir que PAC queremos pós 2027. Porque nós vamos ter que decidir. E, portanto, se nós não decidirmos, alguém vai decidir mal por nós. E, portanto, nós deveríamos ter aqui uma grande capacidade de conhecimento da nossa região, de saber o que é que precisamos, como é que vamos orientar as políticas, de estruturação das políticas pós-2027. Independentemente do panorama que viermos a ter, teremos seguramente uma PAC mais regionalizada. E se queremos uma PAC mais regionalizada, temos que ter capacidade interna na região para decidir essa PAC para o nosso futuro. E claramente a inovação é uma dimensão absolutamente fundamental. Muito obrigado, muito obrigado. Álvaro Mendonça Moura, Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, deixe-me colocar-lhe aqui 3 questões que eu gostaria que desenvolvesse, ou 3 temas, digamos. Sabemos que as regiões de montanha e baixa densidade, que é o caso, não é? Como traz os montes, efetivamente, estão suficientemente protegidas, ou pergunto se estão, de facto, suficientemente protegidas no desempenho atual da PAC. Por outro lado, pergunto-lhe, que instrumentos considera essenciais para evitar, enfim, aquele abandono, todos nós conhecemos, o abandono agrícola nestes territórios? E, por último, a CAP considera que a coesão territorial deve pesar mais na definição dos apoios? Bom, muito obrigado pelas perguntas e acho que convém aqui esclarecer alguns pontos para não confundirmos tudo. Há aspectos que não devem ser regionalizados, repito, que não devem ser regionalizados. Quais são? O apoio direto aos agricultores. O apoio direto aos agricultores deve ser horizontal, deve ser para todos os agricultores e mais, trata-se de uma política europeia comum
é a única verdadeira política europeia comum, é a política agrícola comum. E nós não devemos tocar nisso. Eu lembro que é o primeiro cimento de união na União Europeia, é a política agrícola que vem do princípio dos anos 60, é de 62. Portanto, não defende uma discriminação positiva? Só um instante. Portanto, o primeiro ponto é, atenção que isto é uma política comum, e comum quer dizer desde a Polónia até aos Açores, e convém mantê-la como política agrícola comum. Portanto, tem que haver aspectos que são absolutamente iguais para todos. Depois tem que haver fatores discriminatórios, de discriminação positiva, como aliás tem havido, por exemplo, para as zonas de montanha, para as zonas desfavorecidas. Há apoios e é preciso que eles se mantenham, que são diferentes para cada região. Não diferentes porque gostamos mais de A ou menos de B, mas porque A tem dificuldades que B não tem. Portanto, é uma questão de justiça. O apoio às zonas de montanha ou às zonas ultraperiféricas não é porque nós gostemos mais dos Açores ou deste ou daquele, é porque são condições diferentes e, portanto, é preciso apoiar especialmente essas regiões e esta é uma delas. Não é por uma questão de preferência, é porque as condições de que o agricultor dispõe aqui são condições mais duras, mais difíceis do que se estiver no Ribatejo. E, portanto, é preciso apoiá-lo de uma forma diferente. Agora, o que é muito importante, e isso é que pode ser novo no próximo quadro comunitário, é se nós conseguirmos, efetivamente, nós agricultores, duas coisas. Conseguir reservar para a agricultura aquilo que deve ficar exclusivamente na agricultura e na produção florestal, que é o que atualmente é o primeiro pilar e o segundo pilar, ou seja, o apoio ao rendimento dos agricultores, que não pode ser tocado, e o apoio ao investimento no sector agrícola. São os dois, estou a simplificar, mas é o apoio ao rendimento e o desenvolvimento rural. Mas atenção, isso não basta, como se tem provado e como os colegas de painel referiram, isso não tem impedido de termos um rendimento médio por agricultor que é muito inferior ao rendimento médio das outras profissões e, portanto, como é que eu consigo atrair o meu filho para a agricultura se eu lhe disser, olha, vem para a agricultura, mas vais ganhar muito menos que o teu colega de escola que vai para outra profissão? É muito difícil. Portanto, efetivamente, apesar disto, não tem sido possível. E então o que é preciso? É preciso que consigamos ir captar nas verbas da coesão apoios que, no fundo, criem um contexto favorável à atividade agrícola. E eu dou, por exemplo, um exemplo. Se nós não tivermos médicos no nosso contexto, se nós não tivermos outro desenvolvimento económico, como é que um jovem casal se fixa aqui na região? E, portanto, a diferenciação é feita também dessa forma, apoiando nas verbas da coesão, já não estou a falar nas verbas da agricultura, apoiando especialmente esses territórios. E dou um outro exemplo, aproveitando a presença do Presidente do Instituto Politécnico. Um outro exemplo é utilizando verbas que hoje em dia não estão na agricultura, mas que no próximo quadro comunitário de apoio vão estar certamente no chamado Fundo da Competitividade, verbas de investigação, verbas de educação. Essas verbas também podem ser alocadas à investigação direcionada para o mundo agrícola. E é isso que nós defendemos. Nós temos problemas de investigação, de desenvolvimento de técnicas agrícolas, mas temos, por exemplo, problemas muito graves de sanidade animal, de doenças, como por exemplo em relação ao castanheiro, em relação à oliveira, e essa investigação são tudo verbas que nós devemos poder ir buscar às verbas da coesão. Não é só para a agricultura, mas é também para a agricultura. No fundo,
é passar a olhar para a agricultura como uma parte do conjunto da economia e não como tem sido feito até agora, que é, olha-se para a agricultura e diz-se assim, isto é as verbas para a PAC, os agricultores não têm direito a mais nada porque já têm as verbas para a PAC. Não. Estas são as verbas para a PAC, quer dizer, basicamente o apoio ao rendimento dos agricultores, porque têm um rendimento inferior aos demais. E depois há um conjunto de outras verbas que podem ser aproveitadas também em benefício da agricultura, mas que não são verbas da PAC. Como eu dizia, são as verbas da investigação, são verbas da saúde e são verbas, meus amigos, e aqui eu quero ser muito claro, e são verbas, por exemplo, do Fundo Ambiental. São as verbas da água, porque quando se fala na estratégia Água que Une, eu acho muito bem que se olhe para a ligação do Tejo ao Alqueva, acho muito bem, porque isso vai revolucionar o país, não tenham dúvidas. Mas é preciso olhar para a questão do sabor, que também está na estratégia Água que Une e que tem que passar a ser um empreendimento de fins múltiplos, que portanto sirva também para a rega e não só para a produção de energia, como tem que se, eu termino já, como tem que se olhar para barragens que estão previstas desde os anos 60, da autoria do engenheiro Camilo de Mendonça, e que não estão ainda executadas em terras de Trás-os-Montes. E só para terminar, e tem que se olhar para o desenvolvimento do turismo, que leva ao desenvolvimento económico geral, por exemplo, com a concretização do plano de mobilidade do Vale do Tua, que foi condição para se fazer a barragem do Tua. A barragem está a funcionar, está a produzir energia, mas o plano de mobilidade do Vale do Tua não está a funcionar. E, portanto, o desenvolvimento económico não tem a ver diretamente com a agricultura, tem a ver indiretamente. Um conjunto. O desenvolvimento económico que esse plano de mobilidade traria e, portanto, criaria um contexto favorável para a venda dos produtos agrícolas, para o ecoturismo, etc., etc., não está a ser utilizado. E é isso que é preciso também fazer. A situação é mais complexa. A agricultura não depende só do que eu produzo na minha exploração, depende do contexto em que eu me movo também. Naturalmente. E é preciso olhar para a coesão também nessa perspectiva. Naturalmente, muito obrigado. Albano Álvares, recordo, dirigente da Confagri, enfim, ligado às cooperativas e daí estas questões que eu lhe vou colocar. Qual o papel, efetivamente, das cooperativas agrícolas na sobrevivência económica desta região, das regiões, portanto, como é o caso aqui de Trás-os-Montes? A PAC, portanto, a Política Agrícola Comum, reconhece, em seu entender, suficientemente o papel estratégico das cooperativas no combate à desertificação? Por último, as cooperativas, em seu entender, deveriam ter maior centralidade no que diz respeito ao desenho das medidas de apoio? São muitas perguntas ao mesmo tempo, mas vamos ver se eu consigo responder. Em relação ao papel das cooperativas, eu já referi na minha primeira intervenção que em zonas onde aqui há uma massa crítica que não é muito abundante, a competência técnica também temos que reconhecer, em muitas situações não é a melhor. Ora, como é que nós vamos resolver? Esse é um dos grandes problemas que nós temos no território. É como é que nós vamos chegar junto das pessoas, porque nós temos que perceber uma coisa. Aquilo tudo que nós fazemos, os agricultores, as associações, as confederações, é dirigida às pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas. Portanto, se nós não conseguimos chegar às pessoas e andamos a desenhar grandes medidas para o país e que depois não chegam às pessoas, isso não resulta. E eu gostaria de deixar aqui uma nota, que é a seguinte, quer dizer, nós temos que começar a pensar numa gestão integrada dos territórios. A agricultura, a pecuária e a floresta são indissociáveis. Nós criámos, ao longo dos anos, digamos assim, cooperativas dirigidas a um determinado setor. Eu acho que nós vamos ter todos que mudar isso.
porque as câmaras têm um papel importantíssimo também hoje na gestão territorial. A agricultura, que foi vista durante muitos anos como um parente pobre e até às vezes com algum desprezo pela sociedade, e temos que reconhecer também que o poder político local nos deu grande importância durante muitos anos. Portanto, nós temos que mudar aqui de paradigma e chegamos ao papel das cooperativas. Qual é o papel das cooperativas? É exatamente aquilo que eu tentei dizer. É fazer uma gestão integrada dos territórios e chegar às pessoas. E chegar às pessoas como? Foi aqui referido em relação à distribuição das verbas e à gestão das verbas. Eu concordo que algumas verbas não podem ser regionalizadas, portanto, claramente. Mas há muitas que devem ser regionalizadas. Porque o nosso território não é igual em todo... Temos um território pequeno, mas com diversidade enorme de situações. Portanto, nós temos que perceber que temos que dirigir alguns avisos a pessoas e a coisas concretas. Porque senão somos canibalizados por aqueles que estão mais preparados. Vamos ser claros. E, portanto, nós temos que nos preparar. E temos que preparar como? Os contratos de programa são essenciais, com as cooperativas e com as associações. Os contratos de programa são essenciais para nós podermos estar junto das pessoas e prestar serviços às pessoas. Eu queria dizer que, em relação a isso, cada um depois de nós, como eu disse há um pouco, também tem que fazer o seu papel. Nós temos que capacitar as cooperativas de meios hoje, meios eletrónicos, nós temos meios digitais hoje, nós temos que alfabetizar muitos dos nossos agricultores. É que nós estamos só a falar em produzir. E agora, como é que os nossos produtores hoje se vão situar neste mundo novo? Nós estamos a criar já algumas cooperativas, através da Confagri, estamos a tentar criar programas que vão ser dirigidos aos agricultores, fornecendo meios também digitais para eles, palm-tops e outras coisas do género, para eles poderem, digamos assim, estar em rede. Porque hoje tem que funcionar em rede, as pessoas têm que estar informadas e a informação hoje é um privilégio. Mas se me permite, eu peço desculpa, mas o tema, a PAC, portanto a Política Agrícola Comum, permita-me que lhe faça novamente a pergunta. Acha que a PAC está, enfim, alinhada com os interesses também das cooperativas? A PAC tem uma boa visão da importância do cooperativismo? Eu creio que, vamos lá ver, a PAC não é dirigida só às cooperativas, mas também é dirigida às cooperativas. E as cooperativas, como eu disse há um pouco, têm que também reivindicar esta tal reestruturação. Nós precisamos de uma reestruturação urgente. Nós precisamos de uma reestruturação urgente do setor cooperativo. Portanto, isto anda a ser dito há 20 anos, mas nunca houve ações, de facto, direcionadas para se concretizar esses objetivos. Agora, também depende muito das cooperativas. As cooperativas têm que fazer o nosso papel. Eu sou daqueles que não estou só a dizer que... Agora, tem que criar condições, tem que ser criadas condições, obviamente, para que as cooperativas tenham meios para se reestruturarem e para darem apoio aos seus agricultores. Mas há uma coisa também que eu gostaria... Para terminar, sim. Não, só dizer mais outra coisa. Portanto, nós temos, neste momento, nos nossos territórios, temos uma riqueza enorme que nós não estamos a... Eu não digo que é o extensor MUS, como disse agora um Presidente de Câmara, mas não. Nós temos a possibilidade, nós nos territórios, nós temos capital natural. E quando é que esse capital natural foi valorizado ou vai ser valorizado? Fala-se muito em serviços ecossistémicos, fala-se muito em carbono. Como é que nós vamos transformar isso em dinheiro para as pessoas? Porque nós podemos transformar isso em dinheiro para as pessoas. Nós podemos transformar o capital natural em dinheiro para as pessoas. Mas, meu amigo, não tenham ilusões. Ninguém lhes vai levar nada à casa. Nós temos que ter quem nos faça esse serviço. E as cooperativas, nós já estamos a fazê-lo. Eu agora vou aqui particularizar só um bocadinho a minha. Já estamos a trabalhar em identificar os nossos serviços ecossistema e valorizar esse capital natural. Mas tem que avançar. Portanto, isto será também um dos grandes desígnios que nós temos neste quadro comunitário. Penso que todos nesta mesa concordaremos que o capital natural é importante, mas temos que o transformar em dinheiro. Muito bem.
Muito obrigado. Firmino Cordeiro, recordo, dirigente, portanto, neste caso, diretor-geral da AJAP, da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Permita-me, o acesso à terra, eu pergunto se é hoje o principal ou um dos principais bloqueios estruturais para os novos agricultores. Outra questão, faz sentido criar mecanismos públicos e fiscais para facilitar mobilização de terras abandonadas? Última questão, a política agrícola comum deveria ou não incorporar medidas mais robustas para facilitar acesso à terra em regiões desfavorecidas? Paulo, deixa-me começar pela última e por uma razão muito simples. Nós na PAC queremos sempre a melhor PAC possível. E como dizia o Presidente da CAP, estamos em vias de chegarmos a qualquer coisa melhor do que aquilo que estava previsto inicialmente, graças à resiliência dos agricultores e às manifestações que fizeram, porque essas manifestações interferiram no Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu também fez pressões e a Presidente da Comissão acabou por reverter ou por apoiar mais a questão agrícola. Mas depois nós temos de olhar para o nosso Estado-membro. Como é que o nosso Estado-membro interpreta aquilo que são as resoluções da PAC e como é que todo o país, no seu conjunto, todo o governo, se quiser, vai olhar para a implementação de tudo isto? E como dizia também o Presidente da CAP, que ele no fundo deu aqui a solução. Isto não é só uma agricultura. E se surgiu a coesão territorial, e existe até na União Europeia o Fundo de Coesão, nós temos de ser muito mais coesão, porque é disto que se fala. Em 80% do nosso país reside 20% da população. E 80% da nossa população reside em 20% do país. Está tudo dito. Isto é coesão? Isto não é nada. Isto é um governo que, lá está, a PAC para os agricultores e os apoios e virem-se, manifestações, organizações, aquilo que seja, e depois não vemos uma solidariedade do governo numa lógica de apoiar um setor que administra o território do país. E depois só nos lembramos, sei lá, daquilo que não fizemos quando há incêndios ou quando agora, como aconteceu com as cheias. Portanto, eu com isto estou a dizer que, repare, o Ministério da Agricultura atualmente é o último na hierarquia do governo. Como é que é possível ter uma capacidade de interferir com os colegas? Eles dão-se bem, obviamente que se dão bem, relacionam-se bem e aparecem na televisão lado a lado, é um facto. O Fundo Ambiental, até agora com este programa do pastoreio, é bem-vindo. Há 20 anos atrás ia ter mais sucesso do que agora, sabe porquê? É porque agora queremos apoiar pastores a instalarem-se e já não temos pastores no território. Ou se arranjarmos algum pastor, temos de lhe dar muito dinheiro, não aquilo que eventualmente está previsto. É que o território, infelizmente, sofreu muito quando tivemos muitos governantes que governaram o país de costas voltadas para a Espanha e cada vez se iam chegando mais à faixa costeira. E quando temos esta realidade, nós não somos capazes de acatar estas ou aquelas decisões que vêm da União Europeia, porque efetivamente não as concretizamos em prol dos territórios. E depois basta fazer uma conta muito simples. E desculpem-me falar desta maneira, o que vale nisto é os votos. Basta somar os deputados de Bragança, de Vila Real, da Guarda, de Viseu, de Porto Alegre, de Castelo Branco, de Porto Alegre e de Évora e Beja, e chegamos a nem vale 10% da Assembleia da República. Ora, quando assim é, nós parece que andamos de mão estendida aos civilizados de Lisboa a pedir qualquer coisa para estes territórios. Portanto, ou seja, chamamos a isto de descentralização. Onde é que está a descentralização disto tudo? Não existe, percebe? Isto é encapuçada, porque depois quem manda, quem decide, é quem de facto está em Lisboa. E nós contra isto, desculpe, é quase marchar, porque efetivamente este território é muito resiliente, tem feito um trabalho notável, nomeadamente os autarcas. Desculpe, 100 presidentes de junta, autarcas dos municípios, fazem um trabalho notável em prol disto tudo. Quantas das vezes não se sentem quase vontade de arrancar a pele por dizer assim, epá, eu tenho um projeto tão bom e a IAPA não está a fazê-lo andar. Tenho um projeto tão bom e agora é o ICNF. Tenho um projeto tão bom e agora não sei quanto. Nós temos de combater contra a burocracia a que nós estamos sujeitos. Temos estado sujeitos a desafio. Enquanto não dermos um salto nisto, porque isto não avança, é que não avança mesmo. E falar de jovens, claro, a terra é um problema.
A terra é um problema, terras do Estado, não são só as do Ministério da Agricultura, há um conjunto de ministérios que têm montes de terra, onde é que elas estão à disponibilidade dos agricultores dos jovens? Não estão. Portanto, ou seja, nem aqui são solidários com um setor e têm área abandonada no país. Portanto, este é um problema, como é o acesso ao crédito. Os bancos estão aí à disposição, mas e os juros? E a taxa? E depois, em função da cultura, um tempo um prazo dilatado para que eles possam ir pagando o juro e depois é que começa a amortizar o capital. Não, isso também não está a acontecer. Ou seja, nós temos de ser muito mais exigentes, todos nós destes territórios, senão estes territórios em poucas décadas desaparecem. E depois, para terminar, água que une, extremamente importante. O Alqueva demorou 50 anos. Se nós vamos projetar coisas a 50 anos, quando quisermos fazer alguma coisa, não temos cá pessoas. Isso é extremamente grave. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora para Vítor Rodrigues, dirigente da CNAG, Confederação Nacional da Agricultura. Vou colocar também aqui 3 questões em cima da mesa. Pergunto, é hoje possível viver dignamente da pequena agricultura em regiões como Trás-os-Montes? O principal problema é a falta de apoios, baixos preços pagos ao produtor ou é a ausência de escala? Última pergunta, como garantir rendimento justo para os pequenos agricultores? Estará desligado eventualmente? Agora sim. Sim? Agora sim. Bom, diria que qualquer uma dessas dimensões se pode revelar importante, ou seja, não creio que nenhuma delas seja absolutamente decisiva. Claro que se tivermos maior escala, teremos à partida um maior potencial de viabilidade, depende também um pouco das culturas, não é? Porque nós conseguimos ter explorações pequenas de determinadas produções que conseguem ter rendimentos bons. Aliás, nós aqui temos uma realidade, por exemplo, nesta região, em relação à castanha, que embora sujeita a grandes flutuações naquilo que é o nível produtivo de ano para ano, significa um aporte muito importante para muitos agricultores que desenvolvem também outras atividades. Para além de que o papel da agricultura não se fica apenas nas pessoas que vivem exclusivamente da agricultura, não é? E essa é uma dimensão que sempre teve muita força e continua a ter muita força nestes territórios e que deve ser reconhecida também enquanto tal. E portanto eu diria que sim, que é possível viver da pequena agricultura. Sim, é possível que a pequena agricultura signifique um rendimento, uma parte importante do rendimento das pessoas que vivem nestes territórios. Sim, é possível que a pequena agricultura seja também um motor de desenvolvimento destes territórios, embora não absolutizemos a questão da pequena agricultura como por si só. Agora, também é preciso que, do ponto de vista das regras comerciais e até daquilo que o Governo está disposto a fazer para apoiar a produção local e essa pequena agricultura, que isso apareça de uma forma mais visível. Nós temos vindo a reclamar, por exemplo, a questão não só dos circuitos curtos de comercialização, mas da questão das compras públicas. Isso tem que aparecer com outro peso e ligado à localidade da produção. E isso pode ser um instrumento bastante importante para apoiar a pequena agricultura nestes territórios. Mas uma coisa é certa, é que independentemente da escala, aquilo que nós temos vindo a verificar, como aliás já foi aqui referido, a questão do rendimento aos agricultores sofre uma grande pressão. Ainda no ano passado desceu cerca de 10%, e num ano como este, que está a ser marcado pela alta dos custos de fatores de produção, e vamos ver, depende agora como é que o ano agrícola vai correr, mas sempre com esta pressão também sobre o diferencial, a margem dos agricultores, é claro que os agricultores vão sempre estar sob pressão do ponto de vista dos seus rendimentos. Mas eu não queria aqui deixar de dar 2 notas já agora. Uma, estou de acordo com a ideia de que há dimensões da PAC que não só não devem ser regionalizadas, como nem sequer nacionalizadas, e este é hoje um risco que está presente nesta negociação da PAC e que nós não devemos combater e não aceitar. Mas dizer também que nos instrumentos que diferenciam do ponto de vista regional e que são importantes que existam, aquilo que nós verificamos é que a sua execução
ou aquilo que se disponibiliza aos agricultores é manifestamente insuficiente. Dou aqui alguns exemplos de algumas notas que retirei de dirigentes da CNA aqui da região. Os apoios ao cereal de pousio, que se manifestaram bastante insuficientes. A questão da exclusão dos baldios na medida de incentivo ao pastoreio. A exclusão da região da estratégia para os cereais. A questão do encerramento dos serviços fundamentais, como agora se coloca relativamente ao matador de Caixão. A questão da ausência das obras de regadio do Planalto Mirandês na estratégia da água que une. Ou seja, mesmo naquilo que nós vemos que é útil do ponto de vista regional, depois barra com este problema da exiguidade do seu financiamento. E, portanto, é preciso, de facto, que estes programas e estes planos atrás de planos que se vão sendo apresentando, alguns deles, na prática, reciclando outros que já tinham existido, o grande problema deles, e isto vai para além da PAC, obviamente, é que necessitam de fundos avultados e é aqui que sim, que se coloca a dimensão regional, que é necessário apostar forte e feio por parte dos governos e por parte da Comissão Europeia para trazer a viabilidade a estas regiões, viabilidade em múltiplas dimensões, incluindo todas aquelas que, não sendo diretamente agrícolas, afetam e muito indiretamente a agricultura e todo o tal capital natural que o Alano falava. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos à última ronda, portanto, certamente que haveria por aqui muitas questões que poderíamos abordar, mas agora peço-vos, de uma forma sucinta, sensivelmente 2 minutos para cada um, para esta pergunta final, não obstante de vocês poderem também acrescentar mais alguma coisa que vos tenha escapado eventualmente ou que achem pertinente neste momento colocar. Mas eu vou-me dirigir aqui à CCDR Norte, Paulo Ramalho, coloco simplesmente uma questão. Se tivesse margem, efetivamente, para redefinir uma prioridade da PAC para o Norte, qual seria? Devo dizer que uma estratégia de emparcelamento e uma estratégia de apoio à organização da produção e da comercialização eram 2 questões que eu pegaria. Nós, para darmos mais rendimento ao agricultor, temos naturalmente que encontrar soluções de eficiência produtiva, de maior eficiência produtiva e de valorização dos produtos que ele desenvolve nas suas explorações. E numa situação de minifúndio, de pequenas explorações, como são as nossas aqui no Norte, é evidente que, e vou falar das cooperativas porque tem ali da dimensão, tem uma dimensão económica também, tenho a certeza que se tivéssemos estruturas cooperativas ou outras estruturas associativas que fossem capazes de escoarem os produtos dos nossos agricultores, que são pequenos e médios agricultores, encontrando soluções de mercado que acrescentassem valor ou mais valor, isso seria seguramente um caminho que traria mais rendimento aos agricultores. Porque muitas das vezes o que acontece é que o agricultor, o pequeno agricultor, qual é a sua preocupação? É produzir, e produzir bem. Esse é o que ele gosta de fazer. Agora, promover o produto, encontrar mercados que paguem valores justos, tem mais dificuldade. Ora, ou temos um programa de emparcelamento que de facto acrescenta dimensão, escala e vai diminuir os custos de produção às nossas explorações, ou então temos que apostar de facto naquilo que já fazemos bem, que é produzir bem, produzir bens de qualidade, que não tenho dúvidas nenhumas que nós produzimos produtos agrícolas, produtos alimentares de altíssima qualidade, não tenho dúvidas disso, que são altamente diferenciados por quem os consome, mas temos obviamente que encontrar soluções práticas e, portanto, estou convencido que as cadeias curtas de comercialização são seguramente uma boa solução, mas precisamos de estruturas que sejam capazes de promover e identificar esses mercados que acrescentam valor à produção do agricultor. Para mim, isto era fundamental. Dizer o seguinte, também, atenção, que quando falamos que os nossos agricultores recebem subvenções da PAC, em bom rigor, quem está a ser subvencionado é o consumidor. Porquê? Porque os nossos agricultores são, com esta política agrícola comum que nós construímos e que tem acrescentado valor, de facto, ao território, o que é que eles estão a fazer? Estão a produzir bens alimentares
seguros e de altíssima qualidade, a preços acessíveis, que os nossos agricultores conseguem comprar nas prateleiras de supermercado. Porque se não recebessem essas subvenções, naturalmente que esses produtos alimentares eram mais caros. Portanto, quem está a ser subvencionado é o consumidor e não o agricultor. Por último ainda, dizer o seguinte: nós temos que olhar para estas coisas com algum otimismo, mas também com alguma preocupação, porque de facto o que disse o Vítor é verdade. O que nós estamos a assistir neste momento na proposta da Comissão Europeia para o novo quadro plurianual de fundos é uma espécie de nacionalização dos fundos, em que vão entregar, apesar de haver o ring-fencing, que vão entregar um valor aos Estados-membros e depois eles vão distribuí-lo como bem entender, com regras, é certo, e com reservas, como disse o senhor embaixador. Mas, no que diz respeito à PAC, ela deixa de ser, conforme nós a conhecemos, com os 2 pilares, porque ela só fica basicamente com o pilar 1, o pilar do apoio ao rendimento. Porque o pilar do apoio ao investimento vai-se diluir por vários envelopes. E, portanto, essa matéria deixa-me preocupação. Depois também dizer o seguinte: nós devemos olhar para o passado como algo que é importante para vermos o que fizemos de bem e o que fizemos de menos de bem. Olhar agora para o presente e para o futuro. E isso é que é importante, porque nós não vamos mudar as coisas de um dia para o outro. Tudo é um processo. E muito tem sido feito ultimamente. Este projeto da Água que Une é um projeto estruturante e muito importante para o país. Eu acho que nós devemos dar um voto de confiança a quem o construiu. Como o plano também para a floresta, me parece que é um plano importante, estruturado. Acho que estamos a fazer coisas bem feitas, ou pelo menos a não cometer erros do passado. Esta questão do fundo ambiental, totalmente verdade. Como disse Firmino, nós temos neste momento, pela primeira vez, um projeto dedicado à pastorícia extensiva, como forma de redução da carga de combustível e prevenção dos incêndios, que é pago integralmente pelo Fundo Ambiental, 30 milhões de euros. Temos de terminar. E temos também agora um programa que vai ser brevemente também pago pelo Fundo Ambiental de 15 milhões de euros para a eficiência energética, que as nossas produções agrícolas também poderão aceder. Portanto, aí estamos a fazer caminho. Vamos ter esperança que as coisas corram melhor que no passado. Muito bem, muito obrigado. Orlando Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, também esta questão, para finalizarmos a sua participação aqui no painel. Na perspectiva do Instituto Politécnico de Bragança, pergunto se a PAC pode ser um instrumento de transformação territorial para Trás-os-Montes ou continuará, sobretudo, a funcionar como, enfim, um mecanismo de compensação económica? Bom, eu acho que pode ser e deve ser claramente um instrumento de transformação territorial. Acho em particular que devemos ter ambição. Eu acho que deve haver ambição regional e ambição da agricultura regional. E, portanto, naturalmente que é importante os apoios aos rendimentos, mas não devemos centrar o debate exclusivamente nisso, porque a nossa agricultura deve ter ambição. Deve ter, por exemplo, uma ambição de internacionalização. Os nossos produtos são produtos de baixa escala, já sabemos. Já aqui foi muito referida a necessidade de criarmos estruturas associativas que ultrapassem esse problema, mas contrapõe-se à baixa escala a qualidade excepcional e qualidade amplamente reconhecida. Portanto, sabemos que em mercados vastos como os mercados sul-americanos ou outros mercados, os mercados asiáticos, os nossos produtos são particularmente reconhecidos, requisitados e, portanto, é importante haver, por exemplo, também uma estratégia de internacionalização. É importante que se defenda, parece-me a mim, na nossa perspectiva, o acordo com o Mercosul, que está a ser discutido no âmbito da Comissão Europeia e do acordo com o Mercosul. Naturalmente que eu percebo que a questão é polémica, que há posições divergentes, que há receios. Levar-nos-ia aqui uma conversa muito alargada. Mas parece-me que é claramente
que é claramente uma oportunidade, e eu refiro isso só exatamente nesta perspectiva de termos ambição e procurarmos olhar para os mercados mundiais e procurarmos sempre esta perspectiva, porque é a perspectiva de longo prazo de valorização dos nossos produtos, de valorização no mercado, melhorando a sua produtividade, melhorando o rendimento, melhorando a sua entrada nos mercados. E, portanto, esta deve ser claramente essa a perspectiva, e devemos olhar também para a PAC com essa dimensão. E, portanto, enfim, eu entendo que aqui a questão da regionalização versus não regionalização da política agrícola comum é muito complexa, e há aqui debates que provavelmente, enfim, se continuassem no sentido em que estavam a ir, ou que, não sei se podem levar a perdas significativas para os agricultores, mas repare-se, os nossos agricultores recebem quase tanto, ou recebem mais, não sei exatamente, depende das circunstâncias, mas aproximadamente receberão tanto do Pilar 2 como do Pilar 1. O Pilar 2 ele é, em boa parte, regionalizado, e parece-me que deve ser cada vez mais regionalizado, e a região deve pensar também no Pilar 2 como um instrumento de política de coesão e de apoio a outras políticas. Portanto, eu claramente, repito, devemos olhar para a política agrícola com ambição e para a agricultura com ambição. Muito obrigado. Álvaro Mendonça e Moura, Presidente da CAP, também esta questão que eu gostava de lhe colocar. Na sua perspectiva, a política agrícola comum deve continuar centrada sobretudo na eficiência produtiva, ou assumir de forma mais clara a missão de manter vivos territórios como o caso de Trás-os-Montes? Não sei se estão a ouvir. Em primeiro lugar, e como é a minha última intervenção, mais uma vez agradecer à Voz do Campo. Ouça, de novo, não confundir as coisas. A PAC é para apoiar os agricultores e apoiar a produção. A coesão é outra coisa. E, de novo, eu volto a insistir, não se peça à PAC aquilo que é da coesão. Agora, como muito bem disse o Sr. Presidente do Instituto, eu acho que há aqui um ponto muito importante para nós, aqui de Trás-os-Montes, é termos ambição. É preciso termos ambição e orgulho naquilo que produzimos, porque temos aqui produtos, e estou a pensar, por exemplo, no azeite, de uma enormíssima qualidade, mas nós temos que o valorizar. Nós não podemos continuar apenas a limitar-nos a produzir muito bom azeite e deixar que efetivamente o grande lucro fique nas mãos de outros. E este é um exemplo daquilo que é preciso fazer em Trás-os-Montes. E deixe-me dizer duas coisas. É preciso também que a futura PAC não se esqueça das especificidades locais. E aí é PAC. Aí é PAC. E estou a pensar em quê? Estou a pensar nos apoios às raças autóctones, que são muito importantes, e é preciso manter esses apoios e é preciso solidificá-los para que efetivamente haja um valor acrescentado que valha a pena ter raças autóctones. Esse ponto é absolutamente fundamental, como é importantíssimo o apoio ao olival tradicional. Nós temos que conviver entre o olival em sebe, o olival muito produtivo, que é ótimo para o país, eu não tenho nada contra, pelo contrário, Portugal tem feito um enorme progresso nisso, mas tem que conviver com a viabilidade do olival tradicional ou do castanheiro tradicional. Portanto, tem que haver medidas de apoio às raças autóctones, ao olival tradicional, ao castanheiro tradicional. E isto é uma parte. A outra é o que resulta da água, como muito bem disse há bocadinho, é que, por exemplo, na estratégia Água que Une, o Planalto Mirandês ficou aonde? Ficou em Miranda, mas não está na estratégia. Ora bem, a estratégia tem que ser do país todo. E Trás-os-Montes tem que ser mais reivindicativo nisso. Trás-os-Montes tem que exigir que esta estratégia abranja o conjunto do território. A CAP foi dos primeiros a vir a público aplaudir a estratégia, que achámos muitíssimo bem e que, se for executada, pode revolucionar a agricultura no país. Mas é preciso não deixar ninguém para trás. É preciso que a estratégia cubra todo o potencial dos territórios, e Trás-os-Montes não pode ficar esquecido. Muito obrigado. Muito obrigado.
Passamos agora para a Confagre, portanto, Albano Álvares. A pergunta que lhe coloco para finalizar a sua participação: que alterações defenderia a Confagre na próxima revisão da PAC? Que alterações defenderia a Confagre, portanto, nesta revisão da próxima revisão da Política Agrícola Comum? Eu penso que nas minhas duas intervenções anteriores foquei um aspecto fundamental, que é o apoio, mas um apoio, digamos assim, que esteja um apoio concertado no apoio à reestruturação das cooperativas. As cooperativas e as associações são elos fundamentais em economias débeis. E nós estamos numa região, Trás-os-Montes e todo o interior, temos que reconhecer que é uma economia débil. E, portanto, se nós tivermos um apoio eficaz às organizações, eu creio que isso será uma valorização muito grande para o território. Depois, dizer-vos também que a Confagre que defende e defenderá sempre, digamos assim, que as pessoas, que os apoios existem para o rendimento. Porque nós, durante muitos quadros comunitários, demos apoios que, de facto, não foram dirigidos ao rendimento, ou melhor, ao rendimento, à produtividade, melhor dito, à produção. O rendimento mas não à produção. E nós temos que voltar, outra vez, a perceber que temos que pôr comida na mesa, que segurança alimentar é um desígnio nacional e, portanto, nós temos que produzir. E os apoios que devem ser dados devem ser divididos entre estas várias componentes que eu disse há um pouco, que é produção, valorizar o território nos serviços ecossistémicos, no seu capital natural e, portanto, se nós conseguimos fazer isso e se o quadro que está desenhado vier a apoiar, como perdemos que venha a apoiar essas variáveis, obviamente que a Confagre aplaudirá esse quadro. Agora, uma coisa é intenção, outra coisa é execução. E nós, na execução, temos que também ser todos proativos para ver se vamos, digamos assim, implementar este quadro, se vai ser melhor para estes territórios. Mas queria também deixar aqui uma nota. E a última. A Confagre tem uma preocupação. A PAC pode deixar de ser PAC, tal como a conhecemos. Porquê? Porque há a possibilidade de os Estados-membros poderem financiar, além do bolo da comunidade, depois poderem financiar as suas organizações, os seus agricultores. E isso vai criar distorções enormes, porque os países mais ricos irão apoiar os seus agricultores com mais posses que temos nós. Portanto, isso é uma preocupação que nós queríamos deixar aqui, que é o apoio que os Estados podem dar diretamente aos seus agricultores. Muito portanto, bem. Essa é uma preocupação que nós temos. Estávamos justamente aqui a confidenciar, portanto, e é um problema, é uma preocupação, com certeza. Penso que já terminou? Muito obrigado. Vamos então, Firmino Cordeiro, à AJAP, Associação Jovens de Agricultores de Portugal. Eu tenho aqui uma pergunta que gostaria que também desenvolvesse. Em seu entender, a PAC está realmente desenhada para os jovens ou continua pensada sobretudo para agricultores já instalados? Bom, eu disse há bocado, tem de haver uma correlação muito boa, o melhor possível, para aproveitar devidamente os fundos da PAC que chegam ao país. Eu vou dar um exemplo concreto que o Sr. Dr. Paulo Ramalho acabou por referir há bocadinho. Nós recebemos então um conjunto de subsídios para o consumidor ter um preço melhor. Olha, os subsídios que os agricultores recebem pode parecer muito, quando soma por muito, pelos conceitos, parece uma coisa muito grande, mas não é. Porque da forma como têm aumentado os custos dos fatores de produção, não compensa, está longe de compensar isso. E depois é assim, agora é por causa do isto, é por causa agora dos problemas, tem Hormuz, as guerras, etc. Não, eles quando sobem, dificilmente descem ao preço a que está. Esta é uma primeira questão. E depois é assim, também nós,
podem vir as alterações que vierem. Tivemos aí um boom no preço do azeite, ele desce outra vez, felizmente ficou ligeiramente melhor, mas o somatório daquilo que pagamos nos fatores de produção e o preço a que devíamos estar a vender as nossas produções, nomeadamente destes territórios, fica muito aquém disso. E o Continente, e o Jerónimo Martins e as outras cadeias não baixam o preço ao consumidor. Eu cada vez que vou ao hipermercado vejo as coisas mais caras. Portanto, eu não sei para quem vai o dinheiro, é que não chega para ninguém e só mete no bolso quem de facto é o último elo da cadeia de valor. E esse elo é que faz o que quer, porque efetivamente eles são poucos e entendem-se perfeitamente. A gente compara preços de determinados produtos e a diferença é mínima. Depois há outra questão que eu queria levantar. Nós temos, e desafio aqui também os autarcas e as CIMs, e nós estamos disponíveis, organizações de agricultores, a fazê-lo. Depois fazem-se alguns estudos. Ainda há pouco tempo veio um estudo sobre emprego agrícola em Portugal, sobre alguns dados da agricultura, por uma consultora nacional. Vamos lá ver. Essa consultora, em resumo, o que é que diz? O Alentejo concentra mais de metade da área agrícola nacional. As empresas empregam cada vez menos trabalhadores, dado o seu grau de mecanização e até de robotização em algumas delas. Nada contra, é um dado, mas é um dado referente a uma região. Depois dizem que em relação ao Algarve e ao Oeste apresentam maior intensidade, em termos nós sabemos disso, em termos de necessidade de mão de obra, mas níveis de produtividade também muito elevados. Ou seja, ou nós conseguimos puxar mais estudos e mais soluções e mais universidades e institutos politécnicos a pensar isto mesmo, quais são as soluções de futuro, e fazermos um lobby poderoso para que decisores olhem para isto com outros olhos de ver, porque senão, com todo o respeito, e os autarcas fazem um grande trabalho, e este seminário, porventura, se não fosse a voz de Trás-os-Montes, não passaria muito daqui. É importante que isto surja, mas é importante que haja mais estudos que demonstrem ao país que estes territórios são extremamente importantes. E depois, para terminar, Paulo, com toda a sinceridade, se nós não conseguimos fazer muito mais em termos de jovens agricultores, porque não é jovem agricultor quem quer, já percebemos isso, é preciso ter área, é preciso ter dinheiro, o nosso dinheiro vai à frente e é preciso ter condições estruturais, a água. Nós, se não dermos água ao olival tradicional nas próximas décadas, eu estimo isso, na próxima década, as árvores elas mantêm-se vivas, mas não vão produzir, não vão ter capacidade produtiva. Nós temos de resolver este problema. Portanto, como não há jovem agricultor quem quer, nós temos de atrair mais jovens para estes territórios. Já foi falado no turismo, já foi falado noutras atividades, que hoje nas cidades há muitas empresas que até libertam os trabalhadores e estão em teletrabalho. E há outras soluções que nós temos aqui de apresentar para tornar estes aspectos culturais, tradições, eventos, sei lá, aqui o entrudo de chocalheiro, os caretos de Podense, tudo o que é que isto representa, e por esse país afora, mas pela zona interior, temos tantos atrativos que nós temos de explorá-los ao máximo para que os nossos governantes percebam uma coisa. Então, não governem apenas voltados para as zonas urbanas. Ainda há bem pouco tempo, há 2 ou 3 dias atrás, todos vimos na televisão, não chega bem os apoios que já têm aos espaços sociais e às linhas de metro do Fundo Ambiental. O Presidente da Câmara do Porto vem dizer assim, a partir de agora, os cidadãos do Porto têm todos os passos gratuitos para os cidadãos, custa 20 milhões ao erário público, não é só à Câmara, eu com certeza também contribuo alguma coisa. O que é que vem para aqui? A mobilidade, as CIMs têm um problema para deslocar 2 ou 3 pessoas de uma aldeia para isto ou para aquilo. Aqui estamos mesmo condenados a esta desgraça se nós não invertermos isto. Fica então este alerta. Muito obrigado. Para finalizar, vamos passar então para Vítor Rodrigues, o dirigente da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, em termos de ambiente e sustentabilidade. Justamente para terminar, pequena agricultura e sistemas tradicionais estão a ser devidamente valorizados nas medidas ambientais? Permita-me uma outra questão que também penso que tem uma resposta rápida. A PAC reconhece serviços ambientais prestados pela agricultura?
Bom, dizer o seguinte, obviamente que há um conjunto de medidas que olham para a sustentabilidade da agricultura e para a sustentabilidade daquilo que é a biodiversidade agrícola. Pensemos nas raças autóctones, pensemos também numa série de variedades culturais e de sistemas culturais. No entanto, ainda assim, há coisas que continuam, por um lado, de fora. Nós, por exemplo, na CNA, temos reivindicado e fizemos isso no último PEPAC, que deveria haver um ecorregime para os sistemas policulturais, que é uma realidade que abrange muitas explorações do norte e centro do país, ou seja, elas produzem vários produtos, quer animais, quer vegetais, portanto, por essa via, às vezes de uma forma integrada, também várias mais-valias do ponto de vista ambiental e natural, e que por si só deviam ser reconhecidas, e isso não acontece. Mas, por outro lado, efetivamente, a PAC continua a ter instrumentos que fazem essa valorização da sustentabilidade, mas há aqui duas dimensões que é importante referir. Uma delas é se esses apoios são suficientes e se ao não serem suficientes não criam uma injustiça relativa entre aqueles que conseguem aceder a esses apoios e aqueles que não conseguem, que é um problema, que tem a ver com a dimensão das medidas. E a outra, que penso que é uma questão transversal a toda a PAC, e se me perguntassem, uma das coisas que eu mudaria na PAC seria justamente esta, tem a ver com a carga burocrática e que afeta sempre de uma forma mais pesada os pequenos e médios agricultores, isso é inevitável, e sobretudo estes que têm sistemas policulturais, porque, enfim, está-se a tentar ultrapassar essa questão, mas, por exemplo, até há bem pouco tempo, eles precisavam de fazer um caderno de campo por cultura quando produziam, digamos, pequenas áreas de cada uma. E isto é uma vertente muito importante também da PAC, a questão burocrática que é preciso resolver e, de alguma forma, também ajustar o reconhecimento dessas valias naturais àquilo que é característico de cada região, e eu penso que nesse aspecto há ainda bastante caminho para andar. Ainda aqui há tempos, por exemplo, o Albano, a propósito da questão do Mercosul, veio a público referir a questão de que a raça Barrosã ficou fora das indicações protegidas. Ora, isto não podia ter acontecido, não é? E, portanto, há ainda muito caminho para andar nesta matéria, mas, sobretudo, corrigir estes dois aspectos, a questão da burocracia e a questão da injustiça relativa, e para isso precisamos não só de medidas bem desenhadas, mas bem financiadas, que cheguem a todos os agricultores. Muito bem. Vítor Rodrigues, dirigente da CNA, muito obrigado pela sua prestação. Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, muito obrigado também. Os nossos agradecimentos também ao Albano Álvares, dirigente da Confagre. Muito agradecido também por Álvaro Mendonça Moura, presidente da CAP. O mesmo também Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Bragança, e Paulo Ramalho, vice-presidente da CCDR Norte, Missão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte, e também eu sou presidente da Câmara Municipal, que elencou inicialmente as questões que foram aqui objeto de primeira análise. A todos, vossa disponibilidade, muito obrigado. Muito obrigado a toda a assistência. Parabéns, Presidente, por esta magnífica feira.